você chega em casa depois de um dia normal, estende a mão para a maçaneta da porta, e descobre que sua própria esposa trancou você para fora da sua própria casa. Não por causa de alguma emergência, não por causa de preocupações de segurança, mas porque ela está tendo o que ela chama de uma conversa telefônica importante, e aparentemente minha presença seria muito distrativa. Foi exatamente isso que aconteceu comigo na última quinta-feira à noite, e foi o momento em que percebi que meu casamento tinha cruzado uma linha que eu nunca pensei ser possível. Fiquei parado ali no corredor do prédio de apartamentos, chave na mão, completamente inútil. A porta estava trancada por dentro com aquela pequena corrente de segurança, e eu conseguia ouvir a voz dela através da porta, falando em tons baixos e secretos. Quando bati, ela teve a audácia de me dizer através da porta para esperar do lado de fora, porque ela precisava de privacidade. Privacidade, na nossa casa compartilhada, do próprio marido. Agora, eu não sou o tipo de homem que faz cenas ou perde a calma facilmente, mas ficando parado naquele corredor, senti algo mudar. Não exatamente raiva, mas uma percepção fria de que esse nível de desrespeito tinha de alguma forma se tornado aceitável no meu próprio casamento. Como chegamos aqui? Quando foi que eu me tornei alguém que pode ser dispensado e trancado para fora como um visitante indesejado? Foi quando ela apareceu, minha vizinha do outro lado do corredor. Eu já tinha visto ela várias vezes. Sempre amigável, sempre bem arrumada. Ela estava voltando do que parecia ser uma sessão de academia, aquelas roupas de treino justas mostrando curvas difíceis de ignorar. Ela me notou parado ali com minhas chaves, parecendo um idiota do lado de fora da minha própria porta. Trancado para fora, ela perguntou com um sorriso sabedor que sugeria que ela tinha ouvido a conversa abafada acontecendo atrás da minha porta. Algo assim. Eu respondi, tentando manter minha voz neutra. Mas havia algo nos olhos dela, uma faísca de travessura misturada com preocupação genuína. Você sabe, ela disse, diminuindo o passo em direção à própria porta dela. Se você precisar de algum lugar para esperar enquanto ela termina sua importante ligação, minha porta está sempre aberta. A forma como ela enfatizou importante ligação deixou claro que ela entendia exatamente o quão ridícula essa situação era. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou com um sorriso brincalhão, eu estava prestes a fazer um café. Café de verdade, não aquela porcaria instantânea. Ela parou na porta dela, chave na mão, e olhou para trás para mim. A oferta continua de pé se você cansar de ficar no corredor parecendo um entregador. De dentro do meu apartamento, eu ainda conseguia ouvir a voz da minha esposa, agora um pouco mais animada, completamente alheia ao fato de que eu estava encalhado do lado de fora. A conversa já estava rolando há pelo menos 15 minutos, e não dava sinais de que ia acabar. Que tipo de ligação telefônica exige trancar o marido para fora da própria casa? Minha vizinha desapareceu dentro do apartamento dela, mas deixou a porta ligeiramente entreaberta. Eu conseguia sentir o aroma de um café de verdade saindo, e percebi que não conseguia me lembrar da última vez que minha esposa tinha feito café para mim, ou francamente, feito qualquer coisa que parecesse acolhedora ou atenciosa. Bati na minha porta de novo, dessa vez com mais autoridade. Isso está ficando ridículo, eu gritei. Abre a porta. Só mais 5 minutos, veio a resposta irritada dela. Isso é importante. Mais 5 minutos, como se eu fosse algum tipo de inconveniência na minha própria vida. Olhei para a porta parcialmente aberta da minha vizinha, depois para a minha própria porta fechada. O contraste não me passou despercebido. Uma porta estava trancada com força, me mantendo do lado de fora. A outra estava aberta, me convidando para entrar. Foi quando ouvi a voz da minha vizinha, suave mas claro o suficiente para eu escutar. O café está pronto quando você quiser. E honestamente, qualquer homem que é trancado para fora do próprio lugar merece um tratamento melhor do que esse. A voz da minha esposa de repente ficou mais alta atrás da porta, como se ela sentisse que algo estava mudando no corredor. Mas já era tarde demais. A semente tinha sido plantada. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu senti que alguém realmente valorizava minha presença em vez de tratá-la como uma obrigação. Percebi que isso não era só sobre ser trancado para fora. Isso era sobre respeito, sobre limites, e sobre uma mulher que aparentemente tinha esquecido que casamento deveria ser uma parceria, não uma ditadura. Minha vizinha do outro lado do corredor tinha acabado de me lembrar como era a consideração, e o contraste era gritante. A questão era, quanto tempo eu ia ficar nesse corredor, esperando permissão para entrar na minha própria casa? 23 minutos. Foi quanto tempo eu fiquei naquele corredor antes de ouvir finalmente a corrente de segurança deslizar e abrir. 23 minutos da minha vida desperdiçados, parado do lado de fora da minha própria casa como algum tipo de vagabundo. Quando a porta abriu, minha esposa apareceu com aquela expressão casual que as pessoas usam quando fizeram absolutamente nada de errado. Desculpa por isso, ela disse, sem soar nem um pouco arrependida. A ligação demorou mais do que o esperado. Nenhuma explicação. Nenhum pedido de desculpas de verdade. Só um dar de ombros dispensável enquanto ela voltava em direção à cozinha, esperando que eu a seguisse como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido.
Algo tinha mudado fundamentalmente, e eu não ia fingir que não. Quem era tão importante que você teve que me trancar para fora da minha própria casa? Eu perguntei, colocando as chaves com força deliberada no balcão. Ela se virou, e eu consegui ver aquele lampejo de irritação cruzar o rosto dela. O mesmo olhar que ela me dava sempre que eu ousava questionar as decisões ou prioridades dela. Era particular, ela disse, como se isso explicasse tudo. Algumas conversas exigem privacidade, sabe? Eu não posso ter você andando por aí, fazendo barulho, interrompendo meus pensamentos. Interrompendo seus pensamentos? Eu repeti lentamente, na minha própria casa? Nossa casa? Ela corrigiu com aquele tom que usava quando queria soar razoável enquanto era completamente irracional. E sim, às vezes eu preciso de espaço para pensar, para ter conversas sem distrações. Eu achei que você entenderia isso. A audácia era de tirar o fôlego. Ela estava realmente tentando fazer isso soar lógico, como se trancar o marido para fora fosse algum tipo de comportamento normal de estabelecer limites. Deixa eu ver se entendi direito, eu disse, encostando no balcão. Você acha aceitável me trancar para fora sempre que decide que precisa de espaço no nosso espaço compartilhado? Não seja dramático, ela respondeu, acenando a mão com desdém. Foi só por alguns minutos. 23 minutos. Ela parou, claramente não esperando que eu tivesse contado. Bem, essas coisas levam tempo. Conversas de adulto não podem ser apressadas. Conversas de adulto. Como se eu fosse algum tipo de criança que não podia ser confiável perto das preciosas ligações dela. Eu estava prestes a responder quando houve uma batida suave na nossa porta. Minha esposa e eu olhamos para o som. Pelo olho mágico, eu consegui ver minha vizinha do outro lado do corredor, segurando o que parecia ser um prato pequeno. Eu atendo, eu disse, mas minha esposa já estava se movendo em direção à porta. Não, eu atendo, ela disse rapidamente, algo afiado na voz dela. Mas eu estava mais perto, e abri a porta primeiro. Minha vizinha estava lá com um sorriso caloroso, segurando um prato do que pareciam ser cookies caseiros. Oi, ela disse, olhando diretamente para mim antes de olhar para minha esposa. Eu fiz chocolate chip cookies demais e pensei em compartilhar. Parecia que você poderia precisar de algo doce depois da sua espera do lado de fora. A forma como ela disse isso, com exatamente a quantidade certa de preocupação inocente misturada com reconhecimento sutil de quão ridícula a situação tinha sido, foi perfeita. O rosto da minha esposa imediatamente se contraiu. Isso é muito gentil da sua parte, eu disse, aceitando o prato. Eles cheiram incríveis. Eu uso manteiga de verdade, minha vizinha disse com um sorriso. Faz toda a diferença. Desculpa se estou interrompendo algo importante. A palavra importante ficou pairando no ar com exatamente a ênfase suficiente para deixar claro que ela tinha ouvido tudo o que tinha acontecido no corredor antes. Nenhuma interrupção, eu respondi. Estávamos só discutindo protocolos de comunicação doméstica. Os olhos da minha vizinha brilharam com diversão pela minha frase diplomática. Bem, se você precisar discutir qualquer outra coisa, ou se encontrar trancado para fora de novo, você sabe onde me encontrar. Minha esposa deu um passo à frente então, claramente não gostando da direção que essa conversa estava tomando. Obrigada pelos cookies, ela disse com educação forçada. Foi muito de vizinha da sua parte. Claro, minha vizinha respondeu suavemente. Todos nós devemos cuidar uns dos outros, especialmente quando alguém está tendo um dia difícil. Ela olhou diretamente para mim quando disse isso. Depois que ela saiu, minha esposa fechou a porta com mais força do que o necessário. O que foi isso? Ela exigiu saber. O que foi o quê? Uma vizinha sendo gentil. A forma como ela estava olhando para você, a forma como você estava olhando para ela. Eu quase ri. Lá estava ela, preocupada com olhares e olhadelas, quando tinha acabado de passar a maior parte de uma hora me tratando como um intruso indesejado na minha própria casa. Talvez você devesse se preocupar mais com como trata seu marido do que com como os vizinhos o tratam, eu disse calmamente. Não vire isso contra mim, ela retrucou. Eu precisava de privacidade para uma ligação importante, e em vez de ser compreensivo, você está lá fora conversando com a vizinha como se fosse alguma vítima. Privacidade que exigiu me trancar para fora? Sim, se é o que for preciso. Lá estava. A verdade, finalmente. Ela genuinamente acreditava que tinha o direito de me excluir da minha própria casa sempre que julgasse necessário. Sem discussão, sem compromisso, apenas a decisão unilateral dela de que eu podia esperar do lado de fora como um cachorro. Eu dei uma mordida no cookie. Estava excelente, quente, e perfeitamente adoçado. Manteiga de verdade, como ela tinha dito. Esses estão realmente bons, eu disse. Minha esposa me encarou como se eu tivesse perdido o juízo. É nisso que você está focando agora. Estou focando na diferença entre alguém que demonstra consideração e alguém que não demonstra.
O silêncio que se seguiu era pesado com implicações que nenhum de nós estava exatamente pronto para verbalizar ainda. Os próximos dias foram tensos, com minha esposa agindo como se nada tivesse acontecido enquanto ao mesmo tempo observava cada movimento meu. Ela tinha colocado na cabeça que minha vizinha era de alguma forma uma ameaça, o que era irônico considerando que ela era quem tinha criado toda essa situação ao me trancar para fora. Na sexta-feira à noite, ela decidiu testar os limites dela de novo. Cheguei em casa e encontrei a corrente de segurança trancada mais uma vez. Dessa vez, eu nem me dei ao trabalho de bater suavemente. Bati na porta com força suficiente para fazer ela tremer na moldura. Abre essa porta agora, eu gritei, minha voz ecoando pelo corredor. Estou em outra ligação importante, veio a resposta abafada dela. Me dá 10 minutos. 10 minutos. Como se ela estivesse me fazendo algum favor ao reduzir o tempo de espera. Olhei para aquela porta trancada e senti algo se cristalizar dentro de mim. Isso não era mais sobre ligações telefônicas. Isso era sobre controle, sobre ela testando quanto de desrespeito eu aguentaria. Eu me virei e caminhei direto para a porta da minha vizinha. Ela abriu antes mesmo que eu pudesse bater, como se estivesse esperando isso. Trancado para fora de novo, ela perguntou, embora o tom dela sugerisse que ela já sabia a resposta. Aparentemente, agora eu preciso marcar hora para entrar na minha própria casa, eu disse. Ela se afastou, gesticulando para eu entrar. Bem, a minha casa não exige marcação de hora. Entra. O apartamento dela era a imagem espelhada do meu, mas parecia completamente diferente. Onde meu lugar sempre parecia bagunçado e tenso, o dela era limpo, acolhedor, com iluminação suave e o cheiro persistente de algo que parecia baunilha e sândalo. Café ou algo mais forte? Ela perguntou, fechando a porta atrás de mim. Algo mais forte parece perfeito agora. Ela serviu 2 copos do que parecia ser um bom uísque, não aquela porcaria barata que minha esposa comprava quando se dava ao trabalho de comprar álcool. Então, ela disse, sentando no sofá ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o perfume dela. Há quanto tempo ela vem jogando esses joguinhos de poder? A franqueza da pergunta me pegou desprevenido. A maioria das pessoas dança em torno de problemas conjugais, mas ela foi direto ao ponto. Honestamente, não tenho certeza de quando começou. Foi gradual, como ferver um sapo. Exceto que sapos são inteligentes o suficiente para pular fora quando a água fica quente demais, ela disse com um sorriso que era ao mesmo tempo solidário e sabedor. Do outro lado do corredor, eu conseguia ouvir a voz da minha esposa ficando mais alta. Aparentemente, a ligação importante dela tinha tomado um tom mais animado. Parece que ela está realmente se envolvendo lá, minha vizinha observou. Essas ligações são sempre misteriosamente cruciais sempre que eu chego em casa. Engraçado como ela nunca parece ter essas ligações quando eu já estou dentro. Minha vizinha se recostou, me estudando com aqueles olhos inteligentes. Sabe o que eu acho? Acho que ela está te testando. Vendo quanto ela consegue antes de você finalmente dizer chega. E o que te faz uma especialista em dinâmica conjugal? Eu perguntei, embora sem maldade, porque eu era casado com alguém que fazia exatamente a mesma coisa. Táticas diferentes, mesmo objetivo. Controle através de crise fabricada. Havia algo na voz dela que me dizia que ela entendia esse jogo por experiência pessoal. O que você fez a respeito? Eu parei de jogar, ela disse simplesmente. Acontece que, quando você se recusa a participar dos joguinhos de poder de alguém, eles ou mudam as regras ou encontram outra pessoa para jogar. Ficamos em um silêncio confortável por um momento, tomando nossos drinks. Através da parede, eu conseguia ouvir a voz da minha esposa subindo e descendo, ainda mergulhada na misteriosa conversa. Posso te perguntar uma coisa? Minha vizinha disse. Manda, quando foi a última vez que ela te fez sentir bem-vindo na sua própria casa? A pergunta acertou mais forte do que eu esperava. Tentei pensar em um exemplo recente, algo que provasse que meu casamento não estava tão quebrado quanto estava começando a parecer. Eu comecei, depois parei. Essa é uma pergunta mais difícil de responder do que deveria ser. Isso não é um bom sinal. Não, não é. Ela se aproximou um pouco mais no sofá, o joelho quase tocando o meu. Sabe, quando meu ex costumava fazer esses joguinhos de controle, eu costumava pensar que era culpa minha de alguma forma. Como se eu não estivesse sendo compreensivo o suficiente ou solidário o suficiente. Quanto tempo isso durou? Tempo demais, até eu perceber que o problema não era minha reação ao comportamento dele. O problema era o comportamento dele, ponto final. Do outro lado do corredor veio o som de uma porta batendo. Minha esposa aparentemente tinha terminado a ligação e descoberto que eu não estava sentado do lado de fora como um pet obediente. Parece que ela notou que você não está onde ela te deixou, minha vizinha disse com diversão. Quase imediatamente, começou uma batida agressiva na porta da vizinha. Ela tem coragem, minha vizinha murmurou, mas estava sorrindo enquanto dizia isso. A batida continuou, mais insistente agora. Sabe, ela disse,
sem fazer menção de se levantar. A gente podia simplesmente ignorar. Ver quanto tempo ela está disposta a fazer papel de boba no corredor. Tive que admitir, havia algo atraente nessa ideia. Deixar ela ficar lá fora batendo, ficando cada vez mais frustrada, enquanto eu estava aqui num espaço quente e acolhedor com uma mulher atraente que realmente parecia gostar da minha companhia. O que você acha? Ela perguntou, pronta para ver o que acontece quando você para de jogar o jogo dela. A batida ficou mais alta, mais desesperada. Minha esposa claramente não estava acostumada a ser ignorada. Sabe de uma coisa? Eu disse, me acomodando de novo no sofá. Acho que gostaria de ver exatamente isso. Minha vizinha sorriu e reabasteceu meu copo. Boa escolha. O show está só começando. A batida eventualmente parou, mas eu conseguia ouvir minha esposa andando de um lado para o outro no corredor, os passos dela afiados e agitados contra o chão. A cada poucos minutos, ela tentava de novo, alternando entre batidas agressivas e o que parecia ser a orelha dela pressionada contra a porta, tentando ouvir o que estava acontecendo dentro. Ela está realmente comprometida com essa performance, minha vizinha observou, olhando para a porta com diversão. Ela não está acostumada a não conseguir o que quer imediatamente. Eu respondi, bem, ela está prestes a ter uma aula intensiva de paciência. Conversamos por mais uma hora, e percebi algo que deveria ter sido óbvio, mas de alguma forma não era. Eu estava me divertindo, realmente gostando de uma conversa com uma mulher que escutava quando eu falava, que não interrompia cada frase com correções ou críticas, que parecia genuinamente interessada no que eu tinha a dizer. Quando minha vizinha sugeriu pedir comida, eu não hesitei. Chinês ou italiano? Ela perguntou, já pegando o telefone. Me surpreenda, eu disse. Estou começando a gostar de surpresas. Ela pediu italiano, e quando a entrega chegou 30 minutos depois, ela fez algo que me deixou atônito. Ela insistiu em pagar, dizendo que eu era convidado dela. Quando foi a última vez que minha esposa me tratou como um convidado que valia a pena impressionar em vez de um colega de quarto que ela mal tolerava? Estávamos nos acomodando para comer quando a voz da minha esposa veio através da porta, não mais batendo, mas realmente chamando. Eu sei que você está aí dentro, ela disse, a voz tensa. Isso é ridículo. Volta para casa agora. Minha vizinha parou com o garfo a meio caminho da boca. Volta para casa? Como se você fosse uma criança que perdeu o horário de voltar. Era exatamente assim que ela via, eu percebi. E como você vê? Olhei ao redor do apartamento dela, para as velas que ela tinha acendido, para os guardanapos de pano de verdade que ela tinha colocado, para a forma como ela tinha colocado a comida de entrega como se fosse um jantar de verdade em vez de apenas combustível para sobreviver mais um dia. Eu vejo uma mulher que sabe como fazer alguém se sentir valorizado, eu disse. O sorriso que ela me deu foi quente e genuíno. Boa resposta. Do corredor veio mais passos do que o que parecia ser o telefone da minha esposa tocando. Eu conseguia ouvir ela atendendo. A voz dela assumindo aquele tom doce e razoável que ela usava quando falava com outras pessoas. Sim, estou bem, ela estava dizendo. Só uma pequena desavença com meu marido. Nada sério. Minha vizinha e eu trocamos um olhar. Pequena desavença? Eu murmurei. Ela me tranca para fora da minha própria casa e agora é uma pequena desavença? Ela está controlando a narrativa, minha vizinha disse. Provavelmente ligando para a irmã ou para a mãe dela. Fazendo elas dizerem que ela tem razão de estar chateada. Ela estava absolutamente certa. Eu conseguia ouvir a voz da minha esposa ficando mais animada, mais cheia de razão própria, enquanto quem quer que estivesse do outro lado aparentemente validava a posição dela. Sabe qual é o verdadeiro problema? Minha vizinha disse, colocando o copo de vinho na mesa. Ela nunca teve que enfrentar consequências reais por te tratar mal. O que você quer dizer? Quero dizer, qual foi a pior coisa que aconteceu com ela quando ela te desrespeita? Você fica quieto por um dia? Você dorme no sofá? Você tem uma briga que termina com você pedindo desculpas por algo que não foi sua culpa. Eu pensei sobre isso, e ela estava certa. O mau comportamento da minha esposa nunca realmente custou nada para ela. Eu sempre absorvia, contornava, tentava manter a paz. Então o que você está sugerindo? Estou sugerindo que talvez esteja na hora dela aprender que ações têm consequências. Do corredor, eu ouvi minha esposa terminando a ligação, depois tentando nossa porta de novo, mais freneticamente dessa vez. Ela está ficando desesperada, minha vizinha observou. Bom. Você realmente acha isso bom? Acho que uma mulher que tranca o marido para fora da própria casa e depois faz um chilique quando ele encontra outro lugar para ficar ganhou um pouco de desespero. Ela tinha razão. Minha esposa tinha criado essa situação inteiramente sozinha. Ela tinha feito a escolha de me excluir, e agora estava chateada porque eu tinha encontrado outro lugar para ir. Tem mais uma coisa, minha vizinha disse, a voz mais suave agora. O quê? Eu venho pensando em te convidar para jantar há meses.
Um jantar de verdade, não delivery. Eu olhei para ela, realmente olhei para ela. A forma como a luz das velas pegava nos olhos dela. A forma como ela tinha sido nada além de gentil e acolhedora desde o momento em que nos conhecemos. O contraste com minha esposa, que tratava a gentileza como um recurso limitado que tinha que ser cuidadosamente racionado, era gritante. Por que você não fez? Eu perguntei. Porque você era casado, e eu respeito isso. Mas vendo como ela te trata, ela balançou a cabeça. A vida é curta demais para ver pessoas boas sendo maltratadas. De fora veio o som da chave da minha esposa na própria porta, seguido pela batida ao voltar para nosso apartamento. Alguns minutos depois, meu telefone começou a vibrar com mensagens. Deixe eu adivinhar, minha vizinha disse. Ela passou para assédio digital? Eu olhei para as mensagens. Elas começaram razoáveis e rapidamente degeneraram em acusações e exigências. Ela quer saber onde eu estou e quando vou voltar para casa, eu disse. Você vai contar para ela? Olhei ao redor do apartamento quente e acolhedor dela. Depois para meu telefone cheio de mensagens raivosas da mulher que tinha me trancado para fora da minha própria casa poucas horas antes. Ainda não, eu disse, virando o telefone com a tela para baixo na mesa. Acho que gostaria de terminar esse excelente jantar primeiro. O sorriso da minha vizinha foi radiante. Eu estava esperando que você dissesse isso. Às 10 da noite, meu telefone tinha vibrado com 17 mensagens e 4 chamadas perdidas. Minha esposa tinha progredido de confusa para irritada para o que só podia ser descrito como pânico. A última mensagem dizia, se você não voltar para casa agora, eu chamo a polícia. A polícia? Minha vizinha riu quando eu mostrei para ela. Por quê? Por jantar com uma vizinha? Ela está perdendo o controle da situação e sabe disso. Estávamos sentados mais próximos agora, o jantar já terminado há muito tempo, compartilhando uma garrafa de vinho que ela tinha aberto. A conversa tinha saído dos problemas do meu casamento para tudo mais. O trabalho dela, meus interesses, lugares que tínhamos viajado, livros que tínhamos lido. Me ocorreu quanto tempo fazia desde que eu tinha tido uma conversa de verdade com minha esposa sobre qualquer coisa além de logística e reclamações. Foi quando as batidas começaram de novo, mas dessa vez era diferente. Mais alto, mais frenético, acompanhado pela voz da minha esposa chamando meu nome através da porta. Abre essa porta agora, ela estava gritando. Eu sei que você está aí dentro com ela. Minha vizinha suspirou. Bem, a sutileza nunca ia durar para sempre. As batidas continuaram, e agora eu conseguia ouvir outras portas no corredor abrindo. Nossos vizinhos estavam saindo para ver qual era o alvoroço. Devemos? Eu perguntei, apontando para a porta. Ah, com certeza. Isso está prestes a ficar interessante. Quando abrimos a porta, minha esposa estava parada ali de pijama e roupão, o cabelo despenteado, encarando um pequeno público de vizinhos curiosos. O rosto dela estava vermelho de raiva e vergonha. Lá está você, ela disse, apontando para mim como se eu fosse um criminoso. O que você acha que está fazendo? Jantando, eu respondi calmamente. Algo que você tornou impossível na nossa própria casa. Esse não é o ponto. Você não pode simplesmente desaparecer e ignorar minhas ligações. Na verdade, disse a senhora Chun do final do corredor, ele pode fazer o que quiser. Isso é uma cena e tanto que você está fazendo, querida. Minha esposa girou, claramente não esperando comentários da plateia. Isso é entre meu marido e eu. Então talvez mantenha entre seu marido e você, sugeriu o garoto da faculdade do 4B. Alguns de nós têm aula cedo amanhã. Minha vizinha deu um passo à frente, e notei o quanto ela parecia composta comparada à aparência frenética da minha esposa. Eu o convidei para jantar, ela disse simplesmente, depois que ele foi trancado para fora do próprio apartamento. De novo. A ênfase em de novo não passou despercebida por ninguém. Alguns dos vizinhos trocaram olhares. Você não tinha direito, minha esposa retrucou. Eu tinha todo o direito de convidar um vizinho para jantar, assim como você aparentemente tem o direito de trancá-lo para fora sempre que sente vontade. Isso é diferente. Isso é particular. Querida, disse o Sr. Rodrigues do 4A. Nada é particular quando você está gritando no corredor às 10 da noite. Minha esposa olhou ao redor para os rostos que a cercavam, e eu consegui ver o momento em que ela percebeu como isso parecia. Uma mulher de pijama, fazendo uma cena no corredor porque o marido jantou com uma vizinha depois que ela o trancou para fora da própria casa. Isso é loucura, ela disse, mas a voz dela tinha perdido um pouco da força. O que é loucura, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo corredor. É uma esposa que acha que pode tratar o marido como um visitante indesejado na própria casa, e depois fazer um chilique quando ele encontra outro lugar para ir. Eu não fiz chilique. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até ela parecia perceber como isso soava, dado o comportamento atual dela.
Olha, disse a senhora Tim com gentileza. Talvez vocês dois devessem conversar sobre isso em particular, mas em silêncio. Alguns de nós trabalham cedo. Não tem nada para conversar, minha esposa disse, mas ela estava olhando para mim quando disse isso, e havia algo desesperado nos olhos dela agora. Ele precisa voltar para casa. Agora, na verdade, minha vizinha disse, ele não precisa fazer nada. Ele é um homem adulto que pode tomar suas próprias decisões sobre onde passa a noite. Minha esposa se virou para ela com verdadeiro veneno agora. Fica fora disso. Esse é o meu casamento. Então talvez tente tratá-lo como um casamento em vez de uma ditadura. O garoto da faculdade realmente deu uma risadinha com isso, o que fez o rosto da minha esposa ficar de um tom ainda mais vermelho. Sabe de uma coisa? Eu disse, olhando diretamente para minha esposa. Acho que vou terminar minha noite aqui. Podemos conversar amanhã quando você estiver mais calma. Não ouse virar as costas para mim. Mas eu já estava voltando em direção à porta da minha vizinha. Os outros vizinhos começaram a se dispersar, claramente desconfortáveis com o drama que estava escalando. Isso não acabou, minha esposa gritou atrás de mim. Eu parei e me virei para encará-la. Você tem razão. Não acabou, mas também não vai continuar assim. Minha vizinha abriu a porta dela mais, e eu entrei. Enquanto ela fechava atrás de nós, eu conseguia ouvir minha esposa ainda parada no corredor, mas a luta tinha saído da voz dela. Ela estava falando sozinha agora, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Bem, minha vizinha disse, encostando na porta fechada. Isso foi certamente educativo. Desculpa você ter sido arrastada para isso. Tá brincando? Foi o entretenimento mais divertido que tive em meses. Ela sorriu. Além disso, alguém precisava ver o comportamento dela pelo que realmente é. Do corredor veio o som da porta da minha esposa batendo com força, seguido por um silêncio abençoado. Acha que ela aprendeu alguma coisa com isso? Eu perguntei. Minha vizinha se serviu de mais um copo de vinho. Ah, ela aprendeu alguma coisa. Se aprendeu a coisa certa, ainda vamos descobrir. Eu acordei no sofá da minha vizinha na manhã seguinte com o cheiro de um café da manhã de verdade sendo preparado. Não ovos congelados de micro-ondas ou cereal comido em pé na pia, mas ovos e bacon de verdade chiando na frigideira. Quando foi a última vez que eu tinha acordado com esse som? Bom dia, ela disse quando apareci na porta da cozinha. Espero que goste dos ovos virados. Eu gosto deles do jeito que outra pessoa cozinha, eu disse, e ela riu. Padrões baixos. Eu consigo trabalhar com isso. Enquanto tomávamos café da manhã juntos, meu telefone vibrou com uma mensagem da minha esposa. Precisamos conversar. Desculpa por ontem à noite. Deixa eu adivinhar, minha vizinha disse, notando minha expressão. Mensagem de pedido de desculpas. Como você soube? Porque ela passou a noite toda percebendo quanto se envergonhou na frente dos vizinhos. Agora ela está no modo controle de danos. Ela estava certa, claro. Os pedidos de desculpas da minha esposa sempre vinham depois que ela forçava demais as coisas e precisava resetar a dinâmica antes de enfrentar consequências reais. Você vai conversar com ela? Eventualmente, mas não no tempo dela. Minha vizinha sorriu com aprovação. Bom. Deixa ela ficar com a incerteza por um tempo. Eu passei a manhã no apartamento da minha vizinha, e foi notável o quão normal aquilo parecia. Ela trabalhava de casa como designer gráfica, então montou o laptop na mesa da cozinha enquanto eu lia um livro da impressionante biblioteca dela. Sem drama. Sem tensão. Apenas dois adultos compartilhando o espaço confortavelmente. Por volta do meio-dia, houve uma batida suave na porta. A voz da minha esposa veio através da porta, bem mais baixa do que na noite anterior. Eu sei que você está aí dentro. Por favor, podemos só conversar? Minha vizinha olhou para mim questionando. Eu assenti e fui abrir a porta. Minha esposa estava lá parecendo genuinamente arrependida, o cabelo arrumado direito, vestindo uma das roupas mais bonitas dela. Ela claramente tinha se esforçado na aparência. Podemos conversar em particular? Ela perguntou, olhando nervosamente para minha vizinha. Podemos conversar, eu disse. Aqui. Aqui. Na frente dela? Ela é quem tem me tratado com respeito ultimamente. Acho que ela ganhou o direito de ouvir como isso vai se desenrolar. O rosto da minha esposa se contraiu, mas ela entrou quando eu gesticulei. Desculpa por ontem à noite, ela começou. Eu estava chateada, e reagi exageradamente. De qual parte você está arrependida? De me trancar para fora, me ignorar por horas, ou fazer uma cena no corredor? De tudo, ela disse rapidamente. Eu percebo que tenho sido irracional ultimamente. Ultimamente, ela parou, claramente não esperando que eu questionasse o tempo dela. Ok, faz um tempo.
Eu sei que não tenho sido a melhor esposa. Minha vizinha estava escutando quieta da cozinha, sem se intrometer, mas também sem fingir que não conseguia ouvir. O que exatamente você está propondo? Eu perguntei. Quero que você volte para casa. Podemos resolver isso. Vou ser mais considerada com minhas ligações, e podemos criar algum tipo de sistema. Um sistema? Eu repeti sem emoção. Sim, para que nós dois saibamos quando eu preciso de privacidade, e você não vai se sentir trancado para fora. Lá estava. Mesmo no pedido de desculpas dela, ela ainda estava defendendo o direito de me excluir da minha própria casa. Ela estava apenas oferecendo me avisar com antecedência. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu disse. Quando você me tranca para fora para suas ligações particulares, com quem exatamente você está falando? Ela hesitou só uma fração de segundo a mais. Só amigos. Minha irmã às vezes. Não é importante quem, mas aquela hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. Minha vizinha também percebeu. Eu vi as sobrancelhas dela se erguerem levemente. Aqui está o que vai acontecer. Eu disse, minha voz firme como combate. Eu não vou voltar para casa hoje. Talvez nem amanhã. Preciso de tempo para pensar se esse casamento vale a pena salvar. O que você quer dizer? Pânico entrou na voz dela. Claro que vale a pena salvar. Será? Porque de onde estou vendo, parece que você quer um colega de quarto que paga metade das contas e fica fora do seu caminho quando for conveniente. Isso não é casamento. Isso não é justo. O que não é justo é ser tratado como um inconveniente na minha própria vida. Minha vizinha falou então, a voz suave mais clara. Talvez isso seja algo que vocês dois devam discutir quando tiverem mais tempo para pensar. Minha esposa se virou para ela com real hostilidade. Isso é culpa sua. Ele nunca foi assim antes de você começar a encher a cabeça dele com ideias. Eu não enchi a cabeça dele com nada. Minha vizinha respondeu calmamente. Eu só mostrei para ele como é ser tratado com cortesia básica. A verdade daquela afirmação ficou pairando no ar como um desafio. E escolhe. Minha esposa disse de repente, voltando-se para mim. Ela ou eu? Agora. O ultimato era tão perfeitamente típico da forma dela de lidar com problemas. Criar uma crise. Forçar uma decisão imediata. Evitar qualquer exame real dos problemas de fundo. Sabe de uma coisa? Eu disse, eu escolho o respeito. Eu escolho ser valorizado. Eu escolho estar com alguém que vê minha presença como um presente, não como uma obrigação. Então você está escolhendo ela? Eu estou escolhendo a mim mesmo. Pela primeira vez em anos, estou escolhendo o que mereço. Minha esposa me encarou por um longo momento, e eu consegui ver ela processando o fato de que as táticas habituais dela não estavam funcionando. Tudo bem. Ela disse finalmente. Mas não venha rastejando de volta quando perceber o erro que está cometendo. Eu não vou. Eu disse simplesmente. Depois que ela saiu, minha vizinha veio e sentou ao meu lado no sofá. Você está bem? Ela perguntou. Melhor do que estive em anos, na verdade. Bom. Por que eu falei sério ontem sobre aquele convite para jantar? De verdade dessa vez. Eu olhei para ela. Essa mulher que tinha me mostrado mais consideração em 2 dias do que minha esposa tinha mostrado em 2 anos. Eu gostaria muito disso, eu disse. Gostaria muito. Mais tarde naquela noite, enquanto planejávamos aquele jantar, eu percebi algo importante. Eu não tinha apenas terminado meu casamento. Eu tinha começado minha vida de novo. E pela primeira vez em anos, eu estava genuinamente animado com o que viria a seguir.